Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar o nosso estudo de história antiga. Hoje a gente vai voltar para Sicília, para a época da expedição siciliana, logo após a derrota ateniense, ali em 409. A gente vai ver o que acontece com a Sicília, né, até a gente chegar nessa época em que a gente está. A gente vai ver a ascensão e o reino de Dionísio, que é o tirano de Siracusa. A gente parou ali na Grécia por volta de 362, né, e o de Dionísio vai morrer em 367, né, então ele meio que vive todo esse período que a gente viu de pós-guerra do Peloponeso, beleza? Então, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Tem o tipo a ponto aí na descrição. Tem toda a história grega até o momento. A gente vai fazer a história grega inteira, depois a história de Roma. Tem lógica aristotélica tomista, uma introdução à filosofia tomista também. E então aproveite aí as playlists do canal e fique à vontade, é para vocês. Então, a gente está em 409 na Sicília, né? Atenas foi derrotada por Siracusa com a ajuda de Esparta. E o general mais importante de Siracusa, que é Hermócrates, ele vai ajudar a Esparta, ele vai meio que pagar assim a dívida com Esparta, porque Esparta ajudou Siracusa, agora ele vai ajudar a Esparta lá no, na Guerra do Peloponeso, né? E enquanto isso, em Siracusa, eles alteram a constituição da cidade para uma democracia. Já essa briga já vinha de antes, né? Mas o que acontece é que geralmente os generais, eles são, apesar da democracia ter cargos eleitos ou sobretudo nessa época sorteados, geralmente os generais eram pessoas que eram aristocratas, os antigos aristocratas, e que tinham uma experiência militar. Então, sempre que tem uma guerra, você meio que dá um tempo na democracia e deixa os generais tomarem conta, só que eles já eram aristocratas que não gostavam da democracia. Então, sempre rola essa briga, né? E como o Hermócrates saiu e foi ajudar a Esparta, né? Eles aproveitam que o cara tá fora e refazem a democracia, né? E quando tem uma guerra, os generais aproveitam para criar uma aristocracia. Tem essa briga, né? Que é muito comum nas cidades gregas, né? E então, Cartago, né? Que é uma cidade ali, se eu não me engano, na Tunísia, ela vai aparecer. Ela é mais famosa na época de Roma, porque Roma briga muito com Cartago, né? As guerras púnicas que chama. Mas antes disso, Cartago ainda está aqui. Cartago já estava na Sicília antes dos gregos, né? E Cartago teve problemas com revoltas, rebeliões ali no império dela, todo o período desde da derrota em Himera, né? Você lembra que Himera foi uma derrota, foi uma batalha que está acontecendo meio que junto com a batalha de Maratona. Então, enquanto os gregos da Grécia própria, né, os gregos, hoje a gente diria gregos da Grécia, né, os gregos da Hélade, ou os helenos da Grécia, né, mas eles estão lutando contra os persas e vence a batalha de Maratona, bem próximo, no mesmo período. A tradição ficou de que seria no mesmo dia, embora não deve ter sido exatamente no mesmo dia. O Siracusa ganha uma vitória contra os bárbaros ocidentais, que são os cartagineses, né, no mesmo ano. E Cartago meio que demora para se recompor por causa dessas revoltas, mas agora eles estão vendo que teve essa expedição ateniense que, né, enfraqueceu um pouco, desgastou, né, a Sicília, e eles vão aproveitar para tentar expandir os domínios deles na Sicília de novo. E os democratas de Siracusa não conseguem fazer frente a Cartago, né? E o Hermócrates volta para Sicília, né? E ele começa a vencer Cartago, mas ele não foi aceito de volta por um medo que o autor do livro considera legítimo, né? Eu estou usando a Cambridge Ancient History, uma versão mais antiga, que está ali no Archives, vou deixar a referência na descrição, como sempre. Eles têm um medo um pouco legítimo, segundo o autor, de que ele vai se tornar um tirano, né? De que ele vai justamente tomar o poder, né? Apesar de que ele está ganhando, quer dizer, ele vai usar o fato de que ele é um bom general para tomar o poder, né? Mas eles expulsam o Diocles, que é o líder democrata, mas eles também não chamam o Hermócrates para dentro da cidade, né? Eles têm uma repulsa assim pelo Hermócrates, né? Ele tenta forçar a sua entrada em Siracusa, mas os planos dele fracassam e ele é morto na Ágora, né? Tem uma briga ali na Ágora e matam ele. E um dos amigos dele, na verdade é um genro dele, é um cara chamado Dionísio, né? E ele também apanha pra caramba nessa briga e deixam ele pra morrer ali, achando que ele ia morrer, ou deixam ele lá todo ferrado. Mas ele tá vendo que a situação tá piorando para Siracusa e ele vai se aproveitar dessa situação. Ele faz um discurso muito violento, muito agressivo na Assembleia, né, que começa a dar multas para ele. Eu acho que ele deveria estar
indo contra alguma lei, mas ele tinha um amigo chamado Filistos, que é um historiador, que fala, não, eu pago as multas, tipo, foda-se. E ele faz esse discurso incitando o povo, e ele é eleito general, né? É o Estrategos. Aí, o que ele faz é que ele começa a espalhar rumores contra os outros generais, e então entregam para ele o poder total, né? Que é o que chama de Estrategos Autocrator. Ele é tipo o general supremo. Não entendi se ele é o único ou se ele é o mais importante, mas o que ele faz, aqui eu tive um pouco de dúvida lendo o livro. O autor fala assim: tendo avançado com o exército a Leontine, que é uma outra cidade, surge um rumor de que ele teve de buscar refúgio devido a um atentado contra ele. A cidade de Siracusa lhe concedeu uma guarda pessoal de 600 homens, e mesmo que a Assembleia ainda se reunisse, ele tinha chegado ao poder supremo. Eu não entendi o que isso tem a ver. Eu pensei que, bom, se essa guarda era pessoal dele, ele podia mandar nela como ele quisesse. Isso era mais poderoso até do que o exército, porque o exército, você tem que convocar um exército e junta todo mundo, né? E também, assim, às vezes ele não tinha tanto poder sobre o exército, e o exército na antiguidade, durante muito tempo, até mesmo na Idade Média, eu não sei dar detalhes, mas era um negócio temporário. O exército permanente, como a gente tem hoje em dia, é algo muito recente, né? Então o pessoal entrava para o exército, aí saía para colheita, aí voltava para o exército, aí saía para o plantio de novo, né? Então não era constante. E se ele tinha essa guarda de 600 homens, eles eram muito leais a ele, tinha mais poder até do que o próprio exército, né? E ele podia usar esses homens para fazer o que ele quiser. Então eu entendo que por isso que essa guarda pessoal, ele tinha chegado ao poder supremo, né? Então o autor comenta assim: Dionísio foi um daqueles políticos gregos da mesma estirpe de Pisístrato e Temístocles. Você vê que Pisístrato era um tirano e Temístocles também era um cara de morais um pouco questionável, né? Então desses mesmos dois caras, prefigurados na lenda grega antiga por Odisseu, o homem de conselhos astutos, né? Odisseu é um cara inteligentão, ele engana o Ciclope, né? Ele que teria inventado o cavalo de Troia, né? Então ele é espertão, malandro. É, sempre pronto para encontrar uma saída para as dificuldades, perspicaz e extraordinariamente sagaz, alcançando seus objetivos por caminhos tortuosos. Ele se tornaria o estadista mais notável do mundo grego de sua época e, tendo assegurado o domínio firme de Siracusa, governaria quase toda a Sicília e, por fim, criaria um império ao norte na Itália, exercendo um poder não apenas como nenhum potentado siciliano jamais havia exercido, mas tão vasto e formidável que os gregos comparavam sua posição na Europa Ocidental à do rei persa no Oriente. Então, Siracusa, sobre sob Dionísio foi um estado militar, eu coloquei sobre, é sob, né? Sob o domínio dele. Contra as tecnologias de cerco cartagineses, ele usou catapultas que foram inventadas por seus engenheiros. Quando eu coloquei no Google quem inventou a catapulta e não foi ele pessoalmente, né, mas foi na época dele, foi ele que começou a usar as catapultas. Acho que antes tinha um método muito mais precário, né, mas foi meio que uma invenção dele, assim, do pessoal dele. Mas o diferencial de Dionísio foi o estudo científico da coordenação de tropas em combate. Eu não entendi o que isso queria dizer, mas ele fala assim: as fórmulas ultrapassadas da guerra grega foram descartadas e com as campanhas de Dionísio, assim como as de Napoleão, entramos em uma nova fase na arte da guerra. A audácia de Brásidas e o talento estratégico de Cimon haviam realizado maravilhas no estilo de guerra mais antigo. Então, esses são os caras que vieram antes, né? Brásidas e Cimon. Dionísio, embora talvez não possuísse os mesmos dons naturais, o supera como o primeiro grande soldado estrategista, o precursor de Epaminondas e dos grandes macedônios. Então, o que que ele fez? Ele pegou a Acrópole, agora já é outra coisa, né? A Acrópole da cidade de Siracusa e transformou numa fortaleza pessoal. Ele expulsou a população, isso ele vai fazer bastante, de pegar a população de uma cidade, expulsar ou vender todo mundo para escravidão e botar pessoas simpáticas a ele, chamar tipo mercenários da Itália, né? Tipo, fazer essas trocas populacionais, digamos assim, né? Essa estratégia demográfica, digamos assim, né? Aí permitindo apenas pessoal de sua confiança. E assim, então, na verdade ele vai construir uma puta fortaleza em Siracusa, né? E o que acontece é que aqui agora ele começa a falar um pouco do caráter pessoal dele, assim. A gente não conhece muito dele, né? A gente só sabe o nome do pai. Por coincidência, o nome do pai dele é Hermócrates, e ele era genro do Hermócrates, o general, né? E então a gente tem um homem que eles chamam de homem novo, né? Ou tipo esse nome, homem novo, e
Ele fala provavelmente um oportunista sem a relação com um partido. Porque quando você tinha uma família tradicional, você já estava ligado a um partido, né? Provavelmente sua família já tinha um histórico dentro ou de um partido mais democrata, ou de um partido mais aristocrata, né? Ou de certos grupos ali. Como ele não tinha, a família dele não era uma família histórica tradicional, ele não tinha ligação com ninguém, digamos assim, né? Com um partido, além do Hermócrates, né? Por isso eu coloquei aqui, não dá para entender. Se eu disser lealdade, falar que ele não tem lealdade, é que ele seria uma pessoa muito desonesta, né? Mas ele não tinha relação com o partido. Porque também esses partidos são assim, você é amigo dos caras, os caras são seus amigos, então vocês se defendem e vocês atacam todo mundo que é contra vocês, independente de estar certo ou não. É uma coisa bem assim, bairrista, né? Tipo, bem nós contra eles, assim. E ele também não era religioso, também outra palavra, né? Religioso ou supersticioso, né? Quer dizer, ele tirava os tesouros dos templos, então ele não seguia muito aquilo que era muito costume dos gregos. Ele entra num templo de Zeus e tem um manto de ouro, né? Para a estátua de Zeus. E ele fala, ah, no verão a estátua vai ficar passando calor, né? Porque tem um manto em cima dela e no inverno esse manto é muito fraquinho pro frio, então ele vai passar frio de qualquer jeito. E ele pega a estátua, o manto e leva para ele, né? Quer dizer, ele vai tirando os tesouros dos templos, algo que para os gregos é muito assim, pelo menos para os gregos acho que mais tradicionais assim, né? Porque nessa época já tinha muita coisa de você não acreditar mais na religião oficial, né? As coisas estavam mudando assim. Então, como eu falei, não se importava muito com a opinião pública, mas sabia usá-la a seu favor. Ele sabia manipular a opinião, né? E ele era bigâmico, tinha duas mulheres ao mesmo tempo. Ele era inescrupuloso, mas não um tirano vulgar. Não permitia que nada ficasse no seu caminho, mas não se divertia com a crueldade, porque tem outros tiranos que eram realmente cruéis por ser cruel, e ele não era muito disso, assim. Quando precisava, para o bem dele, né? Ele sabia, ele faz umas coisas bem ruins, assim, mas ele não era sádico, assim, de maldade pela maldade, de sentir prazer na maldade, né? Então ele não era dado à luxúria, não havendo em seu palácio orgias como acontecia com outros tiranos. Os cidadãos de Siracusa não temiam que ele expoliasse-lhes as posses, nem que desonrasse as suas famílias. No final, eu acho que eu não coloquei, mas eles comentam que tinha todos esses gastos com mercenários que ele vai contratar muito, e para construir fortalezas, ele vai gastar muito dinheiro, que vai ter muitos impostos. Então o Aristóteles comenta que ele colocou um imposto sobre o gado, que era tão alto que os caras preferiam matar o gado do que pagar o imposto, né? No livro sobre economia de Aristóteles. Então, aqui é porque, na verdade, o padrão, né, o critério é muito baixo, que os tiranos, quando vinham, eles precisavam de dinheiro e iam tirando terra das pessoas, né? Iam roubando, tipo, literalmente tirando as propriedades das pessoas para pegar o dinheiro e favorecer os seus aliados, né? Mas não que fosse muito bom, assim, porque ele também cobrava muitos impostos, né? Para manter toda essa conquista, né? Dionísio tinha uma mistura de realismo político e desapego aos costumes, tradições e história dos gregos. Isso fica evidente quando ele entrega Naxos, a mais antiga e reverenciada cidade da Sicília grega, aos Sículos. Tem uma outra Naxos que é na Cíclades, né, que é lá na Grécia mesmo. Aqui é uma outra Naxos que é na Sicília. Também no tratamento dele aos estrangeiros e concessão de cidadanias aos escravos. Você vê que ele não tinha muito assim, essa cidade, a cidade grega mais antiga, foi a primeira cidade grega da Sicília, meu Deus, é tipo um símbolo, ele tá ali pensando, tipo, nos meus exércitos, nas minhas tropas, né, o que eu vou ganhar, o que eu posso, né, é estratégia, não tem muito esse apego histórico ou simbólico, né. E então aqui, na verdade, é mais para falar que ele manteve as formas exteriores de uma república em Siracusa, e ele governou o estado como um magistrado constitucional da república. Ele era eleito, até onde sabemos, todos os anos pela Assembleia, né? Lembra aí, ditadores que são eleitos com 100% dos votos todos a cada 4 anos, né? Isso mascarava a posição de tiranos, né? Que nem aconteceu com o Pisístrato, né? Então ele tinha uma aparência de democracia, tinha assembleia, mas ele era sempre eleito, ele era sempre o líder e ele mandava sempre, né? Então ele fez um acordo com Cartago. Eu não lembro se era para ter falado disso já, mas então faz um acordo com Cartago porque Cartago estava muito forte, ele acaba tendo que ceder muita coisa, mas aí ele aproveita esse tempo para ir atacar os Cículos, porque os Cículos estão do outro lado da fronteira dele. Então, eles
Tipo, de um lado tem Cartago, do outro tem os Cíclos, então ele precisa aproveitar esse tempo para conquistar ali algumas cidades Cíclas, né? E não ter, não ficar, digamos assim, como um sanduíche, né? Ficar atacado dos dois lados, né? Então ele começa a agir contra os Cíclos, ele vai conquistar a cidade de Ena. Ele apoiou um cara na cidade de Iena, ele estimulou, tinha um grego, né, porque ele é grego e na verdade a cidade é dos Cíclos, então ele ajuda um grego da cidade a se tornar tirano, mas o cara fracassa. Então o que que ele faz? Ele entrega o cara que ele tinha ajudado para a população para ganhar o favor, né? Porque foi meio em segredo, então olha só, eu tô entregando para vocês o cara que queria ser tirano da cidade, mas foi ele que ajudou o cara, né? Então ele se aproveita ali, se o cara fosse tirano, ele teria apoio do cara, mas como o cara não conseguiu, ele fala que foi ele que ajudou a capturar o tirano e tal. Aí ele vai atacando outras cidades gregas, né? Os inimigos são expulsos de Etna, os cidadãos de Catana também foram expulsos e a cidade foi entregue aos mercenários italianos, que nem eu falei, ele tinha essa questão demográfica, né? E Naxos foi destruída, os cidadãos expulsos entregues aos Cíclos, né? Essas conquistas e o tratamento dados às cidades conquistadas tinham como objetivo aterrorizar Leontine, que era uma outra cidade. A estratégia funcionou e eles aceitaram a oferta de Dionísio de torná-lo cidadão de Siracusa, rompendo o acordo com Cartago de deixar Leontine independente. Então, os cartagineses estão vendo que ele rompeu o acordo, né, o Dionísio vai fortificar a cidade de Siracusa, tornando ela impregnável, e as ruínas do castelo em Euríalo, com as câmaras e galerias, são um monumento mais impressionante de Siracusa, porque ele falou tem que fazer uma fortificação muito forte, né? E quando ele terminou essas fortificações, Siracusa era a cidade mais poderosa do mundo grego, né? Então assim, vai ter muita guerra com Cartago. Cartago está sempre lá e só os romanos, eu acho que em 150 que vão conseguir realmente tirar os cartagineses de Siracusa. Eu não tenho certeza quanto a data das guerras púnicas, tá? Mas ele atacou Dionísio, então, a cidade de Mótia, né? As tropas entraram na cidade, mataram muita gente, e eles deram uma punição especial para os mercenários gregos que tinham trabalhado para os cartagineses, que era a crucificação, que não era muito comum os gregos fazerem esse tipo de punição, né? Os cartagineses então enviam tropas, e Dionísio perde muita coisa que ele tinha conquistado. A frota de Siracusa perde uma batalha contra os cartagineses e os cartagineses entram no porto da cidade, ocupam a cidade, começam a saquear os templos. E eu acho que Dionísio está ali na fortaleza que ele construiu ali, meio que sitiado, assim. Então eles enviam ajuda, pedem ajuda para Esparta, para Corinto e para os gregos da Itália. E os cidadãos de Siracusa estão pensando, pô, beleza, quando o Dionísio não conseguiu vencer os cartagineses, então quando chegar essa ajuda, a gente usa esses caras para depor Dionísio, né? A gente tira os cartagineses, já aproveita que estão os estrangeiros aqui, os gregos, né? E usa eles para depor Dionísio, né? Mas os espartanos vieram ajudando o Dionísio, então não deu certo isso. E o que acontece é que surge uma peste no acampamento cartaginês, é, e quando chegam os espartanos, ele consegue lançar um ataque bem sucedido. O que acontece é que, assim, você vê que interessante. Ah, os gregos queriam tirar os cartagineses da Sicília, mas o Dionísio não queria fazer isso, porque a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, mas eu já vou adiantar, que é basicamente que ele achava que era importante ter os cartagineses para ter uma ameaça sempre e conseguir manter o poder dele, né? Porque sempre se os cartagineses estão ali perto, ele sempre pode falar, olha, se vocês me tirarem, quem que vai defender vocês dos cartagineses? Nossa, temos que ficar unidos contra os cartagineses sempre. Por isso que os gregos, né, os gregos da Grécia própria, né, os espartanos e os coríntios, chegam com a ideia de talvez tirar os cartagineses da Sicília, mas o Dionísio vai por trás deles, faz um acordo com o Imilco, que é o general cartaginês, né? Então o general cartaginês ainda é trouxa de pagar ele, porque provavelmente nem precisaria, né? Mas o Dionísio aceita 300 talentos de ouro. O autor fala assim, Dionísio não deixaria de aceitar pagamento por algo que ele já queria fazer, né? Mas eu acho que ninguém faria isso, né? Mas se você quer fazer alguma coisa e alguém oferece para te pagar por aquilo, você provavelmente aceita, né? Ah, às vezes você pode fazer por uma questão de honra e não aceitar pagamento, ok? Mas, basicamente, o Dionísio iria mandar as tropas se retirarem, né? E os cidadãos cartagineses que estavam na tropa de Dionísio,
né? Então, cartagineses que estavam trabalhando para os gregos poderiam se juntar ao exército cartaginês. E o Emilco aproveitou para mandar os caras embarcar todo mundo e ir embora. Ele está desistindo da campanha. E os coríntios estão lá com os navios deles, estão vendo, né, eles são aliados de Dionísio, estão contra os cartagineses, né? Eles estão vendo os barcos dos cartagineses fugirem e eles ficam aguardando o Dionísio dar a ordem de atacar. Ele fala: bom, vamos atacar os cartagineses? Eles estão fugindo, a gente ataca eles, né, enquanto eles estão fugindo e é mais fácil, né? A gente não deixa os caras eles irem embora assim de graça, né? E o Dionísio não dá a ordem. Aí quando eles falam: ô, os caras estão indo embora, vamos atacar. Tipo, não importa se ele não deu a ordem, mas eles não conseguem porque os caras já estão muito longe. Atacam só, conseguem destruir só alguns navios, né? Você vê que o Dionísio ainda deixou os caras irem embora, né? Você vê que ele realmente queria Cartago ali para fazer esse contraponto, né? Então esse era o melhor momento de expulsar o Cartago. A política de Dionísio era permitir a ameaça cartaginesa para justificar seu governo. Então a gente está em 395, né? 396. E desse período, 395 a 392, ele busca conquistar algumas cidades sículas de novo, que ocorre uma nova intervenção cartaginesa que termina com vitória dele. Então seriam 4 guerras contra os cartagineses, além da primeira que foi a que ele usou para chegar no poder, se eu entendi direito. Mas são detalhes, né? O poder de Dionísio atingiu seu auge e as fronteiras de seu domínio, seu limite máximo, por volta de 385. Depois ele vai perder um pouco disso, porque ele vai morrer em 367. Por meio de suas conquistas na Itália, ele adquiriu quase toda a Magna Grécia, que é a região da Grécia que era colonização grega. Com seu aliado Locri, que é uma cidade ali da Magna Grécia, né, da Itália grega, controlava um território contínuo desde o Estreito de Messina até o norte do rio Crates. Eu vou mostrar um mapa, né, só para a gente ter uma noçãozinha. E seu domínio se estendia ao redor do Golfo de Tarento, incluindo Túrios, Heracleia, Metaponto e Tarento, até o calcanhar da Itália. Essa é a expressão que ele coloca no livro, o calcanhar da Itália, né? Ninguém consegue olhar para a Itália e não ver uma bota, né? É, onde as tribos da Lápia e dos Messápios eram seus aliados dependentes. Ele também garantiu posições na Apulia e, portanto, tinha algum controle sobre a costa entre a Lápia e o Piceno. Então ele tem, eu não coloquei a Sicília, ele tem quase toda da Sicília, exceto bem o ponto ocidental ali, que ainda é de Cartago. Então ele tem, basicamente, tem um rio chamado Rio Crates, que eu espero que vocês estejam podendo ver o meu mouse, agora eu não sei. Poxa, parece que não. Mas aqui onde está escrito Mar Tirreno e Golfo de Tarento, você imaginar a região que os dois estão mais próximos aqui e traçar uma linha reta, é mais ou menos onde está o Rio Crates, que é onde está o limite dele, e ele tem ah, tudo em volta desse Golfo de Tarento que a gente falou, né? E a Puglia é esse calcanhar aqui da Itália, né? Então ele tem toda, não tudo, mas algumas coisas aqui também, né? Então ele tem toda a Sicília ainda até aqui. Então, a Sicília e o sul da Itália, né? Aí é interessante, nada demonstra de forma mais impressionante a extensão do prestígio de Dionísio do que o fato de que no ano de sua conquista de Régio, que é uma outra cidade ali da Magna Grécia, né? Regium ou Régio, essas cidades às vezes têm o mesmo nome hoje em dia, às vezes muda, então, mas o mesmo ano em que os gauleses capturaram Roma, isso ninguém sabe, mas bem no começo da história, ninguém sabe não, né? Em geral a gente não sabe, mas bem no começo da história de Roma, antes de Roma se tornar uma potência e sair conquistando o mundo inteiro, os gauleses foram para Roma e conquistaram Roma e deram uma lição nos romanos, né? Então uma embaixada foi enviada pelos bárbaros vitoriosos, oferecendo uma aliança em 387 a.C. Foi o ano em que os gauleses tomaram Roma, né? Não sabemos se essa aliança contemplava algo concreto, né? Mas quer dizer, você vê que os gauleses eles eram muito fortes e já estavam vendo que Dionísio também era uma pessoa importante, né? Então é um fato interessante, né? Aí o Dionísio, quer dizer, as relações dele com a Grécia própria, né? A Grécia grega, como é que vai chamar a Grécia? Eu acho que se chamava Grécia própria, né? Ou Grécia continental, ou acho que é isso, Grécia própria, né? Onde é a Grécia atual, né? A pátria grega, né? Dionísio e Esparta então eram grandes aliados e o mundo grego ia vendo Dionísio crescer e achava interessante, né? Porque ele era grego também, né?
ele era etnicamente grego. Mas tinha algumas críticas, assim, um pessoal que não gostava. Então, é mencionado num festival olímpico em que Dionísio havia planejado. Ele mandou uma comitiva, ia ter uns carros de guerra que iam competir nas corridas, né? E iam ler alguns poemas dele. Que os poemas dele não eram bons, até teve um poeta que estava lá na Siracusa e Dionísio leu os poemas dele. Aí, aí o cara falou que não eram bons e Dionísio mandou ele para um campo de trabalho forçado. Acho que é um lugar bem famoso, assim, que muita gente usou como para tipo, para prender os caras e fazer campo de tortura. Até alguns papas que, na época em que a igreja sofreu perseguição, eram mandados para lá, assim. Eu sei que tem uma história famosa, eu acho que são os mesmos campos, porque é ali na Sicília. E quando esse poeta voltou, o Dionísio quis ler outro poema para ele, né? E aí ele só se salvou porque ele teve muito senso de humor e virou pro guarda e falou assim: vamos de volta pra prisão, né? E o Dionísio achou engraçado e falou: não, beleza, pode deixar, deixa. Mas, então, os poemas dele não eram bons, mas ele queria que lessem os poemas dele. Mas o que acontece é que ele tá querendo aparecer lá nas Olimpíadas, né? Ou pelo menos a galera, os carros dele, ler os poemas dele e tal. Mas o Lísias, que é um orador, eu acho que de Atenas, faz um discurso contra, né, Siracusa. Eles foram impedidos de participar dos sacrifícios e as tendas foram atacadas. O Lísias denunciou, né, o tirano e expressou sua surpresa com o fato de Esparta ignorar e tolerar as agressões que ele infligia aos gregos tanto na Sicília quanto na Itália. Porque também o Dionísio, quando tinha grego que era inimigo dele, ele, né, tirava os caras da cidade, botava outras pessoas, vendia como escravo. Então ele não tinha essa coisa assim, grego tipo, necessariamente meu irmão, e vou tratar bem os caras, e o bárbaro. Né, a gente viu isso, falamos que ele deu cidadania para alguns escravos, né? Então ele era mais oportunista, assim, né? E para os gregos isso não caiu bem, né? Então Lísias falou com amargura, pois ele próprio tinha ancestrais siracusanos e seu pai fora cidadão de Túrios, provavelmente uma cidade que o Dionísio atacou e matou muita gente. Os carros de Siracusa foram autorizados a competir, mas não ganharam nenhum prêmio, e a multidão se recusou a ouvir os poemas de Dionísio. Aí eu só coloquei aqui parênteses que Platão vai fazer 3 viagens a Siracusa. Na primeira é o reino de Dionísio I, né? Esse Dionísio, não sei se eu falei, é o Dionísio I, vai ter um Dionísio II, e ele vai ser amigo do irmão do Dionísio I, né? Platão, ou cunhado. E aí eu sei que o Dionísio fica bravo com ele e manda ele para Esparta para ser vendido para uma ilha onde tinha os espartanos e Platão é vendido como escravo. Essa é a história do Platão sendo vendido como escravo, tá? Caso você não conheça, isso aconteceu. Foi culpa do Dionísio, né? Dionísio de Siracusa. Então é isso, galera. Acabamos um capítulo inteiro e agora acho que a gente vai. Estamos assim numa pré-invasão macedônica, beleza? Então, de novo, muito obrigado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Ah, se você puder ajudar lá o Tipa.ai, você pode mandar um Pix. Eu não tenho as suas informações, então é bem de boa, mas você pode mandar uma mensagem lá se quiser. Mas pode botar comentário aqui também que eu respondo todo mundo. E é isso, muito obrigado, até a próxima, valeu!